prazer estar com os irmãos. É sempre um privilégio a gente poder meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Não deixa de ser também sempre um momento de nervosismo para a gente, mas é a graça do Senhor, que, através de nós, que nos possibilita a comunicar as verdades eternas, né? Então, não é por mim, não é por quem eu sou, não é pelo que eu estudei, não é pelo que eu aprendi, mas é por quem Deus é, por quem o Senhor é e por aquilo que a palavra dele diz, que ela nunca volta vazia. Então, ela vai encontrar e ela vai cumprir aquilo para o qual o propósito ela foi criada, ou ela foi criada na minha mente, criada diante de uma ideia, diante de tudo aquilo que a gente tem estudado. Então, eu vou repetir o livro que nós pregamos da última vez. Quem é que lembra qual é o livro? Não vale vocês aí porque vocês viram, viu? Quem é que lembra qual é o livro? Judas. Nós lemos da primeira vez o versículo 1 ao versículo 5, né? O versículo 4. Nós vamos ler hoje do versículo 17 até o versículo 23. Amém? Eu achei o amém fraco, então os irmãos estão procurando, né? Vou dar a mesma ajuda que eu dei da outra vez, tá certo? Fica entre Gênesis e Apocalipse. Acharam? Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Vamos orar? Deus, nós te damos graça por mais um dia de vida. Também te damos graça pelo teu cuidado e proteção com as nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por cada irmão que pôde estar aqui hoje à noite, pela saúde, pelo vigor físico desses irmãos, Deus. Te pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os abra a mente e o coração para meditar da Tua palavra, Deus. Que tudo aquilo que nós vamos meditar juntos hoje à noite aqui, Deus, que encontre solo fértil em nossos corações e que ela possa germinar e dar frutos para o Senhor, Deus. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Na minha Bíblia diz assim, aquele título que tem, né? Lembrando que esse título ele é feito posteriormente. Esse título não vem nos manuscritos originais. Então, na minha tem assim, um chamado à perseverança. Não sei se é esse de vocês também. Mas esse é o nosso tema para a gente pensar hoje à noite, né? Um chamado à perseverança. Nós já falamos quem era Judas, eu não vou repetir aqui, então nós já falamos quem era Judas, o meu irmão de Jesus, por que ele escreveu essa carta, essas coisas a gente já viu, né, na semana passada. O que acontece? Eu disse isso, né, que Judas escreveu essa carta porque estava se misturando falsos mestres, falsos profetas ou falsos crentes no meio da igreja e estava pervertendo os bons costumes, como a gente diz, estavam pervertendo aqueles crentes fiéis, aqueles crentes firmes. E aí Judas decide escrever essa carta para quê? Para tratar desses assuntos e para, de alguma forma, convencer os irmãos que estavam sendo assediados por esses falsos ensinos a não cair nessa como a gente disse, nessa esparrela, né? Então, por isso o nosso tema, o nosso título é um chamado à perseverança, que foi isso que Judas disse para aqueles irmãos: olha, perseverem, olha, mantenham-se firmes, continuem nessa mesma, né, ele vai falar sobre edificar, sobre orar, sobre se manter no amor, mas são esses os ensinamentos que Judas traz para a gente nessa carta, e é em cima dessas coisas que nós vamos pensar. Antes disso, algumas coisas ficam claras para a gente. O texto começa com todavia,
Todavia está fazendo contraponto àquilo que aqueles falsos crentes ensinavam, que aqueles falsos mestres ensinavam. Então, quando ele está dizendo todavia, ele está dizendo, olha, esses irmãos, eles ensinam isso. Todavia, amados, lembrem-se do que vocês aprenderam, ou seja, eles estão ensinando o que é errado, mas vocês aprenderam o que é certo. Aqui não fica bem claro se eles ouviram de próprio, como é que eu vou dizer? Se eles ouviram realmente os apóstolos, se foi o que já estava escrito, pelo tempo de carta, né, que a carta foi escrita, provavelmente eles tenham tido acesso aos escritos, aos evangelhos, às cartas de Paulo, enfim. Eles tiveram acesso às escrituras, mas eles foram ensinados, e é isso que Jesus está dizendo para eles, olha, vocês foram ensinados, os apóstolos, né, disseram isso, e ele vai dizer o que é que os apóstolos diziam. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Aí eu pergunto para vocês, quando é os últimos tempos? A carta foi escrita mais ou menos aí por volta dos anos 90 depois de Cristo. Ele já estava esperando os fins dos tempos, e aí já se passaram quase 2000 anos e a gente continua esperando os fins dos tempos. Só que, como nós sabemos, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, o nosso relógio é diferente do relógio de Deus. Mas o ensino que Judas quer trazer para eles é assim: sempre haverá pessoas zombadores, que vão zombar de vocês, que vão zombar da fé de vocês. O que seriam esses zombadores? Não? Quem seriam esses zombadores? Quais seriam esse tipo de zombamento que eles fariam, né, deles? Que tipo que a gente chama de chacota aqui, né? Eles ficam tirando chacota. Vocês lembram da história de Neemias? Que o pessoal estava lá construindo o muro e ficava o Sabate, o Sambalate e o Tobias lá. Se uma raposa subir aí vai cair, esse muro não é de nada, vocês nunca vão conseguir. É mais ou menos isso que Judas está falando a respeito dos zombadores. Só que eles aqui zombam da nossa fé. Eles zombam do nosso Jesus, ou daquilo que Jesus ensinou, ou daquilo que os profetas ensinaram a respeito de Jesus. E é isso que Judas está dizendo para aquele povo ali. Naquela época, meus irmãos, ainda era muito comum, foi quando começou a história dos gnósticos, do gnosticismo. O pastor já falou algumas vezes aqui, a gente também já falou, mas os gnósticos, eles eram eles chamam de maniqueísta, né? O que é isso? Eles acreditam no bem e no mal. Aí o que é que os gnósticos diziam? Que toda matéria é má e todo espírito é bom. Até aí, né, a gente não briga tanto. Só que qual é o problema? Quando eles vão pensar em Jesus Cristo era matéria, carne como a gente. Então, se Jesus Cristo era matéria como a gente, ele não poderia ser bom porque ele não era espírito. Logo, Jesus Cristo não era Deus. Aí o negócio começa a complicar. E esses ensinamentos estavam acontecendo dentro da igreja. E é por isso que Judas vinha falar, porque não era algo que estava vindo de fora, não, era algo que estava acontecendo no meio deles. E aí Judas, não, peraí, vamos pensar aqui. E quando a gente pensa dos zombadores, vamos ler aí 2 Pedro, que ele diz que eles vivem segundo seus próprios desejos ímpios e essas coisas. Vamos ver quem são esses zombadores, 2 Pedro 3:14. Ô irmão, 3:4, desculpa, tá? 2 Pedro 3:4. Eles quem? Os zombadores dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua do mesmo jeito. Tudo continua como desde o princípio da criação. É a forma que esses zombadores zombavam com aqueles irmãos. Hoje talvez ninguém zombe com a gente assim, né? Cadê o Cristo de vocês? Não vai voltar? Cadê o fim do mundo? Cadê essas coisas? Talvez ninguém zombe com você dessa forma, mas zombam de outras formas, não zombam? Ó o crentão, ó o certinho, ó o irmão, vigia, irmão. Né? Certamente todos vocês ouvem isso. Certamente se você tenta dar um bom testemunho, você, tu é o certinho, tu é o, né, só tu que é salvo. Esses são os zombadores da nova era, da nova época, da modernidade. Fora os zombadores de internet, que esses aí a gente não precisa de um dia inteiro só para falar sobre eles, e a gente não é essa a nossa intenção. Mas aqui é só para a gente entender quem eram esses zombadores. Lucas, lá Atos capítulo 20, versículo 29. Lucas, porque
Lucas que escreveu, né, gente? Mas vamos dar uma olhada, não é bem Lucas que está falando aqui. 20 e 29, irmãos. 29 e 30. Sei que depois da minha partida, isso é Paulo dizendo, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Com lágrimas. Então, mais uma vez, os discípulos são advertidos de quem são esses zombadores, ou de onde vêm esses zombadores. Talvez a gente, no nosso estilo de vida, talvez na nossa rotina diária, a gente até acha que talvez isso não aconteça com tanta frequência, talvez eu seja sempre rodeado de crentes, eu esteja sempre rodeado de pessoas tementes a Deus, talvez isso não aconteça, mas não se engane, irmão. No momento que você se posicionar de forma ética e moralmente cristão, você vai ser zombado. De alguma forma você vai sofrer algum tipo de preconceito, que é nada mais do que essa zombaria, do que essa chacota que vão tirar de vocês. Então Judas está querendo trazer o coração dos irmãos o que são esses zombadores. E ele diz mais, olha, esse pessoal aí vão causar divisões na igreja, né? Mas como assim? Que tipo de divisões essas pessoas podem causar? A gente estava falando sobre o gnosticismo, sobre os gnósticos. Essa é uma divisão que eles causavam, ou seja, quem, na visão dos gnósticos, ou uma pessoa era mundana, ou era ela, qual é o outro termo que ele usa aqui, deixa eu ver se eu coloquei, bem mal, não coloquei, mas ou a pessoa ela é um crente de verdade, ou ele é mundano, se ele não fizer aquilo que é único e exclusivamente obras do Espírito. E esse comportamento, essas doutrinas ensinadas de forma errada estavam causando as divisões na igreja, estavam causando divisões entre os irmãos. E aí de novo eu digo, isso acontece com a gente? Irmão, muitas vezes de forma clara assim não, né, pastor? A gente não traz pessoas aqui que vão ensinar uma doutrina diferente daquela que a gente costuma acreditar. Mas no seu celular, certamente você escuta alguém falando esse tipo de doutrina. Na sua televisão, no seu computador, no seu dia a dia, certamente você escuta pessoas falando doutrinas que são diferentes daquilo que nós estamos aprendendo. Eu não sei quantos dos irmãos têm contato, mas existe uma teologia chamada teologia liberal, ou chamado liberalismo teológico. São essas pequenas coisas que vão colocando. Durante muito tempo, nós, a igreja tradicional, que a gente chama, ficou muito preocupado com a questão da prosperidade. Porque a prosperidade, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, está dando ordem para Deus, e isso, e aquilo outro. Meus irmãos, não resta dúvida que a teologia da prosperidade tem lá as suas heresias e que precisam ser observadas por nós para não ser praticadas, mas o liberalismo religioso é uma das piores pragas do mundo moderno. O pior não é isso, o pior é que ele não é novo, não é de agora, já é no início do século passado. Então assim, quando você pensa que a Europa está toda debaixo do ateísmo, todo modo de dizer, é fruto do liberalismo teológico. É porque lá a palavra de Deus passou a não ser mais a palavra de Deus, passou a ser um livro escrito por homens que contém a palavra de Deus. O certo e o errado passou a ser relativo a partir de quem está falando. É muito diferente do que nós vivemos hoje fora daqui? Não é. Mas qual é o problema? É quando nós acabamos aceitando essas doutrinas de forma que vão entrando de forma velada na nossa vida, nos nossos lares, e acabam por infectar toda a nossa boa doutrina que é ensinada nas igrejas. Nós precisamos ter cuidado com esses falsos ensinos, e é isso que Judas está dizendo para aqueles irmãos: olha, cuidado com o que está sendo ensinado por vocês aí, com o que está sendo ensinado a vocês. Lembre-se do que vocês aprenderam dos discípulos. E aí ele vai dizer
como foi que eles aprenderam dos discípulos, mas antes disso eles dizem que esses homens, eles não têm o Espírito, né? Falando sobre ele fala no versículo 19, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Eram homens que não tinham o Espírito Santo e estavam ensinando coisas erradas, ou seja, eram falsos crentes. E está cheio de gente assim, meus irmãos, aí fora, não se engane. Está cheio de gente ensinando heresia, e a gente precisa filtrar aquilo que é bom. A gente precisa filtrar aquilo que é verdade. A gente precisa filtrar aquilo que não traz nenhum prejuízo para a nossa vida. Esse é um dever que nós temos. E o que Jesus está tentando dizer para esses irmãos é que, para suportar essas lutas, existem algumas atitudes que nós, cristãos, devemos buscar. E de novo a palavrinha lá, intencionalmente buscar essas atitudes. É como se fosse uma espécie de antídoto contra esses ensinamentos falsos, um antídoto contra essa conduta que não condiz com o que o Evangelho ensina, com o que o Evangelho ensinou. E aí a gente se pergunta, como o povo de Deus, né? Como o povo de Deus, o cristão, esse é um princípio. Como o povo de Deus, nós cristãos temos a obrigação de buscar essas atitudes que vão nos ajudar a suportar essas dificuldades, a suportar não vou dizer rebater, porque rebater dá uma ideia de brigar e não é essa a ideia, né? À medida que você cresce, você vai rejeitando aquilo que não é bíblico. Então a nossa luta é essa, é buscar as atitudes que nos ajudem a suportar e vencer o dia mau ou esses dias ruins. E aí você deve estar se perguntando, quais são essas atitudes que o cristão deve buscar? E Judas mostra para a gente aí pelo menos 3, se você olhar com mais atenção, talvez você encontre mais, mas pelo menos 3 nos saltam aos olhos aí. A primeira é, edifiquem-se na fé. Edifiquem-se na fé. E eu vou perguntar para vocês, o que é fé? E não vale responder Hebreus 11:1. O que é fé? Hebreus 11:1 está errado, gente? Não está. Está na Bíblia. Não está errado, e não é isso que eu estou querendo dizer. Eu fui buscar a definição secular do que é fé, é sistema de crenças religiosos. Está ligado com a religião. Diz alguma coisa para vocês? Basicamente nada, né? É sistema de crenças religiosos. É isso que o dicionário fala sobre fé. A minha Bíblia fala bem mais coisas sobre fé, e eu tenho certeza que a sua também. Hebreus 11:1, nós conhecemos muito bem esse texto, e nós vamos abrir aí em Hebreus 11:1. A Nathalie está aí, tá, porque senão eu vou ditar pela versão atualizada, misturada com a NVI, né, Natália? Aí não sai nada, né? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quem conhecia esse versículo aí? Eu vou perguntar de novo. Quem conhecia esse versículo antes? Quem conhecia? Todos nós conhecemos esse versículo. A maioria de nós conhecemos esse versículo. Ele não é nenhum ensinamento novo. Mas será que a fé que a Bíblia fala é apenas esse mantra para a gente repetir? O que é a fé? É a certeza das coisas que não... Convicção de fatos que não vemos, é a certeza das coisas que esperamos. Lá vai eu misturando de novo. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não. Esse texto não está aqui para servir de mantra para a gente, quando está num momento de dificuldade, acreditar e fazer meditação e dizer a fé é a certeza. Não. O texto está aqui só para a gente entender que ele vai continuar falando e demonstrando o que é essa fé. Nós temos aqui a chamada galeria dos heróis da fé. Homens que andaram com Deus, que provaram de um relacionamento íntimo com Deus, de uma relação próxima com Deus, e que a fé deles foram evidenciada, para que nós pudéssemos hoje ter exemplos de fé. Lá no capítulo 12 ele vai dizer, sobre esta nuvem de testemunha. Quem é a nuvem de testemunha? São esses homens que andaram com Deus, que caminharam lado a lado com Deus e nos deixaram o exemplo de o que é fé, ou a definição do que é fé. Nós precisamos estudar a história desses homens, né? Homens como... deixa eu ler para vocês bem rapidinho. Eu li
O 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé Enoque foi arrebatado, versículo 5. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Abraão também, versículo 11, né, quando Deus prometeu uma nação para ele. Abraão, versículo 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto para sacrificar o seu único filho. Embora o autor de Hebreus ele diga lá no final do capítulo 11 que esses homens morreram todos sem ainda alcançar o que havia sido prometido, mas ele está falando da promessa do reino eterno e essas coisas. Então, embora ele diga isso, mas nós temos aqui uma galeria do que é fé. Aí se alguém perguntar para a gente o que é fé, aí você lê essas historinhas para ele, e isso é fé. É você, no meio de um tempo onde as pessoas oferecem qualquer coisa para Deus, você oferecer o melhor para Deus, como Abel fez. É você caminhar com Deus como Enoque fez e foi arrebatado. É você, como Noé, mesmo sendo chamado de louco, mesmo sendo zombado, você ainda assim permanecer firme naquele propósito, naquela relação que você tem com Deus. Pela fé, ou fé é quando Deus pede o seu filho, como ele pediu de Abraão, e você entrega de bom coração. Deus pode não pedir o seu filho físico, mas tem outras coisas que Deus pode pedir, e nós estaremos prontos para entregar de coração. Isso é fé, não é só a certeza, tá? Isso também, mas a fé vivenciada, evidenciada, é o que esses homens viveram, e esse é o exemplo que nós precisamos seguir, esse é o exemplo que eu e você precisamos seguir. Não é a definição simplesmente pura. Quando a gente pensa nessa questão de definição, não que a definição seja errada, eu volto a dizer isso, porque senão os irmãos vão dizer: ei, pastor, que eu estou dizendo que a Bíblia está errada, né? Não estou dizendo isso não, a definição ela está certa. O problema é que nós precisamos viver na prática. Fé na prática. Fé na prática é o que esses homens viveram. Muitas pessoas, por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas, quando passam por alguns problemas na vida, diversos problemas na vida, o que normalmente quando a gente vai conversar, o pastor talvez saiba mais disso do que eu, talvez não, certamente sabe mais disso que eu, porque faz mais aconselhamentos, né, com os irmãos, o ofício de aconselhamento ainda fica mais com o pastor, mas normalmente o pastor dificilmente ensina alguma coisa nova no aconselhamento, não é, pastor? Normalmente o que o senhor ensina para as pessoas no aconselhamento, eles já sabem, eles já conhecem. E qual é a diferença? Aí a gente vai voltar lá para Jó, porque a gente conhece de ouvir falar, porque a gente conhece de repetir como um mantra. E a vida cristã é prática. Vida cristã é você praticar. E a fé, se você não praticar, Tiago diz que ela é morta. Está aqui uma forma de você praticar a sua fé, estudando as histórias desses homens e almejando ser igual a ele. Talvez ele seja pretensão, mas é possível andar com Deus, se relacionar intimamente, próximo de Deus. É possível, se está na Bíblia, se ficou como um ensinamento para as eras, né, para as gerações vindouras, você pode, eu posso me apropriar dessa promessa. São essas promessas que a gente deve se apropriar. Então, muitas vezes as pessoas elas sabem o que é fé, não sabem o que é colocar em prática. Muitas vezes nós conhecemos os princípios bíblicos de não andar ansioso, de não se preocupar, Deus, nós conhecemos. O problema é que quando a aflição chega, nós esquecemos. A fé é a mesma coisa, nós sabemos a definição, nós sabemos até a referência, só esquecemos de viver isso, só esquecemos de colocar em prática no nosso dia a dia o que é essa definição. Aí quando a gente pensa na vida desses heróis da fé, vocês já pensaram, meus irmãos, Deus dizendo vamos falar de Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele dizer, beleza, Senhor, estou sabendo. E ficar lá, paradinho, lá no Ur dos Caldeus, né? Já pensou? Ele entendeu, ouviu a voz de Deus, compreendeu o que é que Deus queria, mas não moveu uma palha para fazer aquilo que Deus queria. Que fé é essa? Como que Abraão iria evidenciar uma fé dessa forma? Como é que Abraão evidenciou a fé dele? Pegando a mulher, os bichos, tudo, o sobrinho, e cumprindo o mandamento que Deus havia feito para ele. Como é que nós, meus irmãos, mostramos fé hoje? Da mesma forma. Não é pegando os meninos, os bodes, não. É obedecendo, cumprindo os mandamentos que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. É assim que evidenciamos fé. É assim que vivemos fé. Nós somos chamados para exercer a nossa fé. Exercer a nossa fé. É isso que quer dizer edifiquem-se na santíssima fé. É você construir, é você edificar, é você abençoar, é você mudar vida, mudar situações através da fé. Quando Judas traz para aquelas pessoas que edifiquem-se na fé, não é só entendam o que é fé, vivam o que é fé. É nosso dever viver essa fé, exercer essa fé, edificar essa fé. Segunda coisa que Judas diz para eles aí, está logo, peraí que eu saí, né? Não posso ler Judas em Hebreus, fica mais difícil. Versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Existe um escritor, eu já falei dos puritanos aqui para vocês, mas existe um escritor puritano chamado Martin Lloyd Jones. Deixa eu ver se foi a dele que eu notei, foi. Ele disse o seguinte: não há nada que diga a verdade a nosso respeito como cristãos, tanto quanto a nossa vida de oração. Não há nada que diga a nosso respeito como cristão, tanto quanto a nossa vida de oração. Em outras palavras, nós somos aquilo que nós oramos. A sua saúde espiritual, a minha saúde espiritual, ela é diagnosticada na nossa vida de oração. Se nós temos uma vida de oração constante, né, uma vida devocional constante, nós temos mais possibilidades de ter uma vida espiritual saudável. Não há como pensar vida cristã sem oração. Não há como pensar crente sem oração. A forma de Deus falar com o crente são só uma, é a Bíblia. Quem diga que são duas, a Bíblia, e Paulo diz que as coisas criadas também revelam a existência de Deus. Existe um autor moderno chamado Adalto Lourenço, que ele defende essa tese do criacionismo nas universidades. Ele diz que a criação, a natureza, é como se fosse um segundo livro que Deus escreveu. A Bíblia é Deus revelado, é a imagem de Cristo revelado, mas Deus pode ser percebido através da natureza. Aí é uma tese, a gente não vai falar disso, é só uma observação. Mas a forma de Deus falar conosco é através da palavra de Deus. E a forma que nós falamos com Ele é pela oração. Mas se a gente não ora, como é que a gente fala? Como é que existe relacionamento onde os casados aí, dá para ser casado só um falando e o outro sem interagir de jeito nenhum? Se for o homem, a mulher dá briga, né? Se o homem ficar só parado, dá briga. Tem que dizer pelo menos um. Se ficar calado de tudo, dá briga. As mulheres estão concordando comigo aí, viu? Então diga pelo menos um, entendi. Não tem relacionamento que os dois se comuniquem. Como é que eu digo que eu amo a Deus e eu não oro? Eu não tenho uma vida de oração constante. Eu esqueço de orar. E quem é o nosso maior exemplo de oração, meus irmãos? Mateus 21:13. Mateus 21:13.
Jesus falando do templo, né? Ele disse que a casa do Senhor será chamada casa de oração. Aqui só para a gente entender a importância da oração. É uma profecia de Isaías. Atos 1 e 4 diz que os irmãos perseveravam unânimes na oração, no partir do pão, na comunhão. Ou seja, de novo, a presença da oração. Isso é só para a gente entender, só para a gente compreender que não existe vida cristã sem oração. Você não pode, se você não ora, meu irmão, se eu não oro, eu posso dizer que eu sou crente, eu posso estar aqui na frente pregando, eu posso estar ensinando, eu posso estar fazendo o que for. Se eu não tenho uma vida de oração constante, a minha vida espiritual, ela é doentia, ela é doente. Não se tem vida espiritual saudável sem oração. Não existe. Como é que eu vou saber se você está orando ou não? Eu não vou saber nunca, o pastor não vai saber nunca. Mas Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe se a minha vida, se a sua vida de oração é uma vida saudável. Você pode esconder de mim, dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, pode esconder de todo mundo. De Deus você não esconde. De Deus você não esconde. Eu já falei aqui para os irmãos que eu estou no seminário agora, né? Aí, uma das disciplinas lá, só para vocês terem só uma observação, é disciplina de ensino, de pregação, que o pessoal chama de homilética, né? E um dos exercícios lá é orar 30 minutos todos os dias. O exercício é só esse. Aí o professor diz assim: se você não orar, você vai ser reprovado. Brincando, né? Se você não orar, você vai ser reprovado. É óbvio que ninguém vai ser reprovado da disciplina. Mas se eu não orar, se os alunos não orar, Deus está vendo. Eu posso não ser reprovado daquela disciplina. Mas certamente eu não vou estar cumprindo o propósito de Deus na minha vida, que é apresentar como obreiro aprovado. Alguém que ora, alguém que está constantemente em oração. E a vida de oração ela é muito importante. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. E aí Jesus inicia o seu ministério indo para o deserto, jejuar, passar 40 dias lá, certamente em oração. E os últimos atos de Jesus, antes da crucificação em vida, vocês lembram o que foi? Não lembram? Jesus estava orando. Primeiro Eloi, Elohim, lama sabachthani, e depois ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, e por último, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é oração. Um pouquinho antes disso, ele esteve no Getsemane. Eu coloquei que as duas orações mais lembradas de Jesus é a do Getsemane, que ele orou e levou os discípulos dormiram, e ele voltou e disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. É Jesus nos ensinando a importância da oração no momento mais duro da sua vida, mais dolorido da sua vida. No momento de mais dor, ele está ali orando. Ele está derramando a sua vida, as suas dores diante do Pai. Se Jesus é o nosso exemplo, meus irmãos, nós precisamos entregar toda a nossa vida em oração também. A outra oração é a do Calvário, que a gente acabou de falar, que está lá em Lucas 23, 46, que ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso nos ensina como Jesus levava a sério essa vida de oração, de comunhão com o Pai, de estar próximo do Pai, de estar sempre em contato com Deus. E Judas está aqui justamente ensinando isso para aqueles irmãos e para nós hoje à noite. Os cristãos edifiquem sua fé e orem no Espírito Santo. Parece que Judas está querendo fazer um contraponto quando ele fala de orar no Espírito Santo. Lembra que os zombadores, eles não tinham o Espírito? Ou seja, as pessoas que zombam de vocês, que zombam de mim, eles não têm o Espírito. Eles não têm para quem orar ou para quem recorrer. Nós temos. Orem no Espírito. Continuem orando, não cessem de orar. Orem sem cessar. Se a vida de oração, e essa é uma pergunta para mim e para você, se a vida de oração fosse uma roupa, porque, como eu acabei de dizer, não dá para a gente ver quem ora, quanto você ora, mas se a vida de oração fosse uma roupa, que é possível ver,
fosse a roupa que a gente vai vestir para vir para a igreja no domingo à noite, quantos de nós seríamos envergonhados? Porque as nossas roupas não estariam condizentes com o ambiente que a gente estava. A gente não pensa na oração como essa roupa. No dia que dá, pastor, a gente vem para o culto de oração, porque é no dia que dá, né? No dia que eu não estou tão cansado, no dia que eu, sei lá, não tenho outra coisa mais interessante para fazer, eu vou para a igreja orar com os irmãos. Quanto tempo por dia nós devotamos à comunicação com Deus? O Deus que nós dizemos amar. Ninguém botou um revólver, uma arma na sua cabeça e disse assim: olha, a partir de hoje você é um crente, seu Ayrton. Queira o senhor ou não, você é um crente. Ninguém botou uma arma na nossa cabeça. Ninguém te obriga no domingo à noite, à tarde agora, né, tomar banho e vir para a igreja. Você vem de livre e espontânea vontade, eu venho de livre e espontânea vontade. Não tem ninguém botando uma arma, nos apontando para a gente vir. Por que a gente vem? Porque nós dizemos que amamos a Deus, não é? Quanto tempo nós devotamos para conversar? O namorado, o noivo, o marido ama a esposa. Mas se certamente um não dispuser certa quantia do seu tempo para conversar com o outro, alguém vai duvidar desse amor aí, que não conversa. Você tem amigos? Todo mundo tem amigo. Qual é o amigo que não conversa? Todo mundo conversa. Nós conversamos com todo mundo, sobre todos os assuntos, mas para Deus a gente não tem tempo. Para Deus nós estamos ocupados demais. Para Deus nós estamos atarefados, que não temos tempo nem para lembrar de orar. Mas essa semana o Gil tá me dando um relo, essa semana eu vou orar a semana todinha. Aí eu já começo esquecendo na segunda-feira já. Que é só para manter o ritmo. Pensem, meus irmãos, pensem. Se a oração fosse uma roupa, como nós estaríamos vestidos? Vocês lembram que era o primeiro ponto? Edifiquem-se. O segundo, oração, orando no Espírito. E o terceiro, meus irmãos, eita Deus, mantenham-se no amor de Deus. Lembra o nosso tema? Um chamado à perseverança? Continua. Tá difícil, tá? Continua. Estão fazendo hora contigo, como a gente diz aqui? Continua. As lutas estão muito? Continua. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Então, meus irmãos, como nós... Aí quando a gente pensa assim, mantenhamos-se no amor. Nós já estamos garantidos, vamos para o céu, porque nós aceitamos a Cristo, vamos fazer tudo isso que Judas está dizendo, e aí fazendo tudo isso nós estamos de boas, legalzinho lá no céu, só o lugar já garantido lá no céu. Como eu já estou lá no céu, quem ainda não vai, perdeu. Eu já estou garantido, quero nem saber de quem não vai, quero saber de mim. Cada um cuida de si e Deus cuida de todos, né? Só que não, né? Não é esse o nosso papel. Não é para isso que nós somos chamados. O princípio aqui ele vai dizer, e eu gosto demais dessa palavra, vocês já sabem, versículo 21, mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam, a velha da esperança. Enquanto vocês esperam, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna, ou seja, a velha esperança da vida eterna, a velha esperança da misericórdia de Deus nos fazer chegar à vida eterna. E então, a gente já até meditou outras vezes sobre essa questão da esperança. O princípio aqui enquanto nós esperamos. Então, enquanto eu espero, eu não vou só ficar sentado, ou só vivendo a minha vidinha, ou só usufruindo aquilo que eu recebi, de graça recebi. Enquanto eu espero, eu trabalho para que outros também alcancem aquilo para que eu fui alcançado. E essa é uma forma de nós nos mantermos perseverantes. É tentando levar outras pessoas a Cristo. É tentando trazer pessoas que estão perdidas no lamaçal do pecado para a luz. Então, quem trabalha
tentando salvar essas pessoas, tentando salvar a vida, pregando o Evangelho, não tem tempo para desistir, não tem tempo para vitimismo. Nosso papel aqui é perseverar, né, edificar uns aos outros, edificar a fé, orar constantemente, mas enquanto nós oramos, enquanto nós esperamos, nós trabalhamos para o Senhor. Gil, mas eu não sou evangelista. Tem uma forma de evangelizar. Você vai encontrar uma forma de evangelizar, não precisa nem você falar. Se você fizer os 2 pontos que a gente pensou, que a gente acabou de meditar, se você tiver uma fé fervorosa, se você tiver uma vida de oração, você vai evangelizar muitas pessoas, através do seu testemunho, através do meu testemunho. Ah, mas eu não sei falar. Tá bom, mas viva o Evangelho que você diz crer. Ore constantemente, peça ao Senhor força. Você vai se manter nesse amor, pregando para as outras pessoas, anunciando o Evangelho. Deixa eu ver o que é que eu escrevi, gente. Eu já disse que a ideia aqui de esperar é um gerúndio, né? Que é enquanto a gente vai esperando, a gente vai trabalhando, ou seja, nós temos o privilégio de trabalhar para o Senhor. Só preciso fazer uma observação aqui. Judas fala desses homens que ele está falando aqui, ele diz que esses homens são homens sem espíritos. E aí, a pregação desses homens lá, eles causam aí alguns alvoroços. Pelo menos 3 tipos de pessoas Judas fala aí. Ele fala daqueles que estão duvidosos, ou seja, que escutaram um evangelho que não é o verdadeiro, e estão com dúvidas e não sabem exatamente para que lado correr, estão naquela dúvida. E aí Judas diz para eles, olha, tenham compaixão daqueles que estão com dúvida, se compadeça deles que estão com dúvida, pregue, ensine, cuide, aconselhe se for necessário, se envolva na igreja, tenha comunhão com esses irmãos, visite esses irmãos. Eles estão precisando, eles estão com dúvida. Mas aí de novo, gente, nós voltamos para aquilo que eu acabei de dizer, nós já estamos garantidos. Normalmente eu fico tentando lembrar um cantor de rap, os primeiros rap que tinha, acho que ele era da IBC, não sei se é Mauri Fontinelli, alguma coisa assim, eu não lembro, eu sei que era um dos primeiros cantores de rap, lá do começo, que ele dizia que existe o crente José Manuel, que ele já tem um lugar garantido lá no céu e para ele o resto não importa. Eu não lembro se o nome dele é esse, mas ele chamava esse crente José Manuel. Aí a gente, que absurdo, né? Mas a gente faz a mesma coisa. Quando a gente não divulga o Evangelho, quando a gente não prega o Evangelho, quando a gente não ensina as pessoas que estão em dúvidas, as pessoas que ainda não fizeram uma decisão por Cristo, nós somos o José Manuel. Amar de verdade para ele só lá no céu. Amar aqui o amor aqui é corruptível. Então vamos amar só no céu, porque o amor no céu é verdadeiro. Não é esse o nosso papel. Não é para isso que nós somos chamados. Somos chamados para amar as pessoas. Somos chamados para cuidar das pessoas, para ensinar as pessoas, para aconselhar as pessoas, porque elas estão na dúvida. E talvez com o nosso ensino, talvez com o nosso cuidado, com o nosso aconselhamento, elas vão se decidirem. Não quer não, já tentei de todo jeito e não quer não. O primeiro são os duvidosos. O segundo ele fala aí que são aqueles que estão se perdendo, que ele diz para livrá-los do fogo, arrebatá-los do fogo. São aqueles crentes que ainda não estão na dúvida, mas aqueles que estão perdidos mesmo, mas que você pode pregar para eles, que nós precisamos pregar para eles. A luz do Evangelho precisa resplandecer para essas pessoas. Eles precisam ouvir de Jesus. Se eles vão se converter ou não, aí é um trabalho do Espírito, não é meu nem seu não. Se eles vão ser alcançados pelo Evangelho, se eles foram escolhidos, não é trabalho meu, não é trabalho seu. Quando Jesus fala lá em Mateus 28, 18 a 20, ide e façam discípulos. Vão e façam discípulos.
Ah, mas isso não é papel meu. Ah, mas ele não quer. Não é papel meu, nem seu decidir isso. Não somos nós quem julgamos o servo alheio. O servo é de Deus, cabe a Deus. Oh, rapaz, abelhinha. Cabe a Deus decidir. E o último, meus irmãos, que ele fala aí, esse é complicado, e esse a gente precisa ter cuidado. Ele diz, eu coloquei que são os obstinados, que é aqueles que ele diz assim, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Esses aí é aqueles que... Vocês lembram de 1 Coríntios 5:5, lá aquele jovem lá que Paulo disse, não, entrega o corpo pro diabo para ver se salva o espírito, porque esse daí não tem mais jeito não. Aí nós vamos sair por aí entregando o corpo de todo mundo pro diabo, é isso que eu estou dizendo aqui? Não. Estou dizendo para você ter cuidado. O primeiro, a gente cuida, aconselha e ensina. O segundo, a gente evangeliza, confronta, exorta. E o terceiro, a gente tem cuidado. Considera afastar se for necessário, considera manter uma certa distância, porque é o que ele está dizendo aqui, evitem odiando até a roupa contaminada. Então, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui para a gente sair amanhã por aí dizendo, ó, fulano não tem mais jeito não, esse daí eu tenho que odiar até a carne. Ele está dizendo que é em misericórdia, mostrem misericórdia com temor. Não cabe a você a julgar quem é que vai ser salvo, quem é que não vai ser salvo, não cabe a mim julgar. O que eu estou dizendo aqui é, se você quer perseverar, permanecer firme na fé, na vocação que você foi chamado, tenha cuidado. Tenha cuidado para não se envolver demais com pessoas que parecem ser seus amigos, que parecem querer o seu bem, quando na verdade estão lhe arrastando para o buraco junto com eles. Então tenham cuidado. Não é porque se diz que é seu amigo, não é porque diz que é meu amigo, que realmente quer o meu bem. Às vezes quer só mostrar que eu estou errado e que ele está certo em viver a vida do jeito que ele quer. Tenham muito cuidado, meus irmãos. Amor é diferente não é permissionismo, mas amar as pessoas é diferente de você compactuar com aquilo de errado que elas fazem. Isso não é amor. Quem ama fala a verdade. Quem ama exorta. Quem ama confronta. Briga, bate, não. Mas quem ama diz a verdade em amor. Não é porque é meu amigo que está fazendo o que é errado, eu vou concordar. É meu amigo. O errado é errado ainda que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo ainda que ninguém esteja fazendo. O meu papel e o seu papel é ter cuidado com essas coisas. Ensina, exorta em amor, mas não se mistura. Não ser condenado naquilo que nós aprovamos. No comportamento que nós aprovamos. Não é o nosso papel. E você não vai conseguir permanecer firme, perseverar na sua carreira cristã, se você der lugar a essas coisas, a essas pessoas, influenciar a sua vida. Influencie, você é luz, você é sal, somos sal e luz, e como tais, nós precisamos influenciar e não nos deixar ser influenciado. A conclusão, meus irmãos. Meus amados irmãos, entendo que as palavras de Judas podem até parecer duras, quando ele diz que você deve odiar até a roupa. Porém, o que devemos considerar que está em jogo aqui é a nossa relação com Deus. O que está em jogo aqui é você dar lugar a comportamentos pecaminosos que podem afetar a sua vida com Deus. O que está em jogo aqui não é a sua amizade, o seu amor por outra pessoa. Está em jogo a sua relação com Deus, é a minha relação com Deus. Cabe a mim decidir, a você decidir, a não se contaminar, a não se deixar contaminar. Billy Graham disse certa vez, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Tem sempre um barquinho ancorado, gasolina não, né? Se for lá no nosso é gasolina, né, Osés? Não, se for nesses outros barcos aí, eu não sei que combustível é não, diesel, enfim. Mas ele está lá, tanque cheio, né, tudo, as velas inçadas, tudo pronto para você navegar para longe de Deus.
Sempre vai ter uma oportunidade, o diabo sempre vai arranjar uma oportunidade para minar a nossa relação com Deus. Cabe a mim e a você permanecer firme no propósito de servir ao Senhor. Nós devemos amar as pessoas e exercer misericórdia, mas o nosso principal objetivo deve ser crescer e terminar a carreira que nos foi proposta. Esse é o objetivo do crente. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos pregar o evangelho, que faz parte do crescimento, e precisamos terminar a carreira que nos foi proposta. E assim como Paulo disse, possamos dizer no fim de nossas vidas: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse deve ser a nossa busca, esse deve ser o nosso propósito. Chegar no final das nossas vidas, tendo este versículo como verdade, talvez escrito lá na nossa lápide: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Amém? Vamos orar? Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, te agradecemos pela vida do teu servo Judas e pelos ensinamentos, Pai, que são tão caros a nós hoje à noite, Pai. Nós queremos te pedir, Deus, nos ajuda, nos dá força, nos dá coragem, assim como o Senhor foi com esses homens que acabamos de ler hoje, mais uma vez, a história deles, para que eles fossem exemplos de fé. Nos ajuda, Deus, a colocar a nossa fé em prática, praticar aquilo que nós aprendemos do Senhor, que possamos, Deus, no fim de nossas vidas, termos a convicção e que fizemos aquilo que o Senhor esperava de nós, que combatemos o bom combate e guardamos a fé, Deus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, Deus, que a cada dia ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos admoesta, Deus, a viver uma vida de santidade, a viver um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, Deus, a buscar uma vida de oração, a edificar a nossa fé, a nos manter firme, Deus, a perseverarmos firme na nossa carreira, na nossa caminhada cristã. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos. Dá a eles, Deus, o desejo e o amor pela tua palavra. Dá a eles, Pai, força, disciplina, sabedoria para serem constantes na oração. Muda-lhes, Deus, o coração, muda-lhes a rotina, mas nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos comunicar com o Senhor, porque nós te amamos e nós queremos ouvir a tua voz e queremos falar com o Senhor todos os dias, Pai. É no nome santo do teu Filho Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor.